Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento que temos de ouvir a Tua palavra e que nós possamos compreender a Tua mensagem para as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito possa agir em nossas mentes e corações. Nós te pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em meio às pressões e cobranças do dia a dia, em meio às exigências cada vez maiores que nós temos na vida moderna, no trabalho, fora do trabalho, é comum nós nos sentirmos fragilizados, vulneráveis, impotentes. E uma das consequências dessa realidade é o aumento vertiginoso no número de pessoas que sofrem de problemas emocionais. E o Brasil é um dos campeões mundiais no número de pacientes com transtornos de ansiedade. Na projeção da Organização Mundial de Saúde, a depressão, que está intimamente ligada à ansiedade, será a doença que em alguns anos mais vai afastar as pessoas do trabalho. É a doença que mais impacta na qualidade de vida. E ansiedade e depressão são dois lados da mesma moeda. O avanço da psicologia e da medicina, sem dúvida alguma, proporcionaram um grande alívio para as pessoas que sofrem de transtornos mentais. Eu me lembro quando eu me formei, há mais de 3 décadas, nós tínhamos um arsenal terapêutico muito limitado para tratar ansiedade, para tratar depressão. Nós tínhamos alguns poucos medicamentos. E hoje, a indústria farmacêutica disponibiliza uma série de remédios para tratar os transtornos mentais. E claro que houve um aumento muito positivo da qualidade de vida das pessoas que sofrem de problemas emocionais como ansiedade e depressão. Mas é claro que o remédio não é suficiente para esse tipo de problema. É muito importante que as pessoas que sofrem de ansiedade e depressão e outros problemas emocionais procurem um profissional da área da psicoterapia, um psicólogo ou algum outro profissional que trabalhe com saúde mental. E existem vários artigos nesse ramo que mostram que
mais importante do que a técnica específica que o profissional da área da psicoterapia utiliza, mais importante do que a técnica é a qualidade da relação terapêutica. Falando numa linguagem mais simples, mais importante do que a escola de psicoterapia que o profissional adote, é a qualidade da relação entre o profissional e a pessoa que busca ajuda. Isso ocorre porque nós somos seres humanos. Nós precisamos nos sentir valorizados, respeitados. Nós precisamos sentir que a nossa dignidade é algo valiosa. E por isso, o profissional de saúde, além de ser competente no conhecimento da teoria que ele vai empregar, ele precisa ser também um grande amigo daquela pessoa que está procurando por seu serviço para receber algum tipo de ajuda. Nós precisamos de bons amigos. Você e eu, para termos uma boa saúde mental, precisamos de verdadeiras amizades. Disse o filósofo inglês Francis Bacon: a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. C.S. Lewis, o grande escritor cristão, disse que um amigo é alguém que conhece a canção do seu coração e pode cantá-la quando você tiver esquecido a letra. Madre Teresa de Calcutá disse que ninguém pode fazer um grande bem se não tiver um bom amigo para ajudá-lo. Como é importante nós termos bons amigos. A amizade é um laço que transcende a mera convivência. A amizade é uma relação afetiva, antes de mais nada, entre duas ou mais pessoas. Duas ou mais pessoas que são empáticas umas com as outras. Empatia significa você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa e compreender o que ele está passando a partir da perspectiva dele, do outro. Na nossa sociedade moderna, nós somos pouco empáticos, nós somos individualistas, nós somos julgadores, nós rotulamos as pessoas, criticamos, depreciamos com muita facilidade. E numa relação saudável entre duas pessoas, seja qual for essa relação, a empatia é essencial. O bom amigo sabe o porquê você está passando por tal e tal situação. Ele pode até não concordar com você. Ser empático não quer dizer que necessariamente você vai concordar com a outra pessoa. Você pode discordar da posição do outro, mas quando você é empático, você consegue pelo menos compreender a situação do outro. Você pelo menos consegue calçar os sapatos do outro. Você se coloca no lugar do outro, sem julgar. A amizade implica companheirismo. Você estar ao lado do outro, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. Porque estar ao lado do outro quando as coisas vão bem, quando é momento de festa, é fácil.
O desafio é você ser amigo quando as coisas estão complicadas. Aí você vai conhecer quem é realmente amigo. Existe aquele ditado comum que diz que quando você está sem dinheiro, é que você vai conhecer realmente quem são os seus verdadeiros amigos. Amigos celebram junto as conquistas. Amigos oferecem consolo uns aos outros nos momentos difíceis. Amigos criticam às vezes, mas criticam com sabedoria, sem desqualificar o outro, sem desrespeitar o outro, sem diminuir a dignidade do outro. Quando nós temos grandes amigos, nós podemos compartilhar tristezas, medos, expectativas, esperanças. A importância da saúde, a importância da amizade para a saúde é inegável. Existem vários trabalhos mostrando que a amizade impacta positivamente na nossa saúde física e mental. Pessoas que têm amigos que compartilham dos momentos difíceis, acabam se recuperando até mais rapidamente das enfermidades. Tem alta no hospital mais rapidamente do que pessoas que não têm amizades. A amizade verdadeira fortalece o nosso sistema imunológico, tornando-nos mais resistentes a infecções e até mesmo ao câncer. A amizade é um elemento indispensável para nós vivermos bem. E a Bíblia nos traz uma notícia muito boa, muito alegre, muito positiva. A Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, que você e eu temos um grande amigo. Um amigo que nos ama incondicionalmente. Está sempre disposto a nos ajudar. E esse amigo se chama Jesus Cristo. Ele é o grande amigo que Deus colocou à disposição para você e para mim. Um amigo que está sempre ao nosso lado. E como esse grande amigo nos ajuda? O autor do livro de Hebreus nos fala de 3 maneiras pelas quais o amigo Jesus está sempre ao nosso lado, nos ajudando. A primeira coisa que Jesus faz, ele intercede por nós. Aqui no versículo 4, o autor diz que Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então conservemos firmes a nossa confissão. O que significa o fato de Jesus ser o grande sumo sacerdote? Lá nos tempos antigos, no Antigo Testamento, o sistema judaico tinha o sumo sacerdote como aquele intercessor do povo diante de Deus. Então, o sumo sacerdote, o primeiro foi Arão, irmão de Moisés, intercedia a Deus pelas fraquezas do povo, pelos erros que as pessoas cometiam. E uma vez por ano, no dia da expiação,
o sumo sacerdote entrava no templo numa área que era proibida para qualquer cidadão que não fosse o sumo sacerdote. Era o chamado Santo dos Santos. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava nesse Santo dos Santos para oferecer o pecado, um sacrifício pelo pecado do povo. E quando morria o sumo sacerdote, assumia outro sumo sacerdote e assim por diante. E o livro de Hebreus nos diz que Jesus é esse grande sumo sacerdote eterno que nós temos para interceder por você e por mim diante de Deus. Como entender isso nos dias de hoje? Você já precisou de ajuda alguma vez? Ajuda para resolver uma questão muito importante. E você não tinha a quem recorrer. Até que alguém chegou para você e falou o seguinte: olha, eu sei que você está com um problema muito grave para resolver na sua vida e você não tem condições de resolver sozinho. Eu conheço uma pessoa que trabalha em tal departamento, ele tem um coração gigantesco. Eu vou conversar com ele para te ajudar nessa situação. Essa pessoa está intercedendo por você, porque você não tem condições de lidar com o problema sozinho. Você é impotente, você é fraco, você é vulnerável. Você não consegue resolver o problema. Então, essa pessoa vai te ajudar a resolver o seu problema junto a alguém que tem condições para solucionar a sua situação. Isso é uma metáfora, claro. Jesus Cristo é esse nosso intercessor. A Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e a humanidade. Por que Deus precisa de um mediador? Porque Jesus Cristo é a chave para nós compreendermos Deus. Existem pessoas que nos dias de hoje matam, sequestram, torturam em nome de Deus. Existem pessoas que se lançam a cargos políticos e fazem barbaridades usando o nome de Deus. Mas se você quiser entender como Deus realmente é, você precisa olhar para Jesus. Por que nós precisamos de um mediador? Porque Deus se expressa através de Jesus. Quando nós vemos Jesus agindo, nós vemos Deus em ação. Eu não posso entender como Deus pensa se eu não olhar para Jesus e ver como Ele pensava, como Ele agia, como Ele se comportava. Quando eu vejo Jesus agindo, eu sei como Deus é. Por isso que eu sei que Deus é tolerante. Por isso que eu sei que Deus vive para socorrer ao necessitado. E como Jesus intercedia pelas pessoas de seu tempo, Ele intercede por nós hoje. Porque Ele compreende os nossos pecados. Ele sabe, Jesus, se colocar no lugar de cada um de nós. E por isso Ele pode interceder efetivamente por você e por mim. Ninguém conhece você tão bem e ninguém me conhece tão bem quanto Jesus. É importante, se você tiver problemas, procurar um psicólogo, mas lembre-se que nem o seu psicólogo compreenderá você tão bem quanto Jesus. Ele é o nosso grande amigo que sabe exatamente quais são
as nossas necessidades, quais são os nossos problemas. Jesus conhece detalhadamente a sua história de vida. Ele sabe quando você erra, o porquê você errou. E ele não julga. Porque ele é um sumo sacerdote que pode compreender as tuas fraquezas e ajudar você a superar as dificuldades que você está enfrentando. Jesus, quando estava sendo crucificado, olhou para Deus, Pai, e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é intercessão. Jesus não julgou aqueles que o crucificavam. Por que não julgou? Porque Jesus sabia os 1001 motivos que levaram aquelas pessoas a crucificá-lo. Ele conhecia a história de vida de cada um dos seus algozes. Ele sabia quais eram os pensamentos que eles tinham, os seus condicionamentos psicológicos, sociais. Jesus sabia, no íntimo, quais eram os medos, as experiências que eles tinham vivenciado. E por isso Jesus pôde orar para o Pai, dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. Meus amigos, se eu tivesse na cruz, eu acho que eu mandava todo mundo para o inferno. Mas, graças a Deus, Jesus é diferente de nós. Jesus não os julgou. Pelo contrário, ele pediu para o Pai perdoá-los. E Jesus incessantemente advoga por você e por mim. Quem é que não queria ter um excelente advogado de defesa ao lado 24 horas por dia, por toda a vida? Você não queria ter um bom advogado para te defender na hora que você precisasse? Jesus é esse advogado de defesa. Jesus é aquela pessoa que vai sempre te defender diante do Pai. Porque Jesus sabe como você e eu somos. Em segundo lugar, Jesus nos ajuda tendo compaixão por nós. No versículo 15, a palavra de Deus diz que Jesus se compadece das nossas fraquezas porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O que significa que Jesus se compadece das nossas fraquezas? Significa que além de Jesus ser empático conosco, ele sofre junto conosco. A palavra compaixão vem do latim compassio, que significa sofrer junto. Quando nós sofremos, Jesus sofre conosco também. Vocês se lembram quando Lázaro morreu? Jesus chorou. Porque Jesus é humano também. Ele é Deus, mas ele é humano também. Nós temos um amigo que se compadece de nós. Talvez você hoje esteja vivendo um momento de muita dificuldade. E talvez você esteja dizendo a si mesmo: não é possível que ninguém entenda o que eu estou passando. Não é possível que ninguém entenda como eu estou tendo dificuldade com meu marido ou com minha esposa. Como é possível que ninguém entende o que eu passo com relação aos meus filhos, ou o que eu passo em relação ao trabalho? Ninguém entende. Jesus entende. E Jesus não só entende,
Jesus sofre com você. Você não está sofrendo sozinho, Jesus sofre com você. É isso que significa a palavra compaixão. E não apenas Jesus sofre com você, mas Ele está presente e te dando toda a força para você superar o problema. Quando nós estamos numa dificuldade, Jesus nos dá força psicológica, força espiritual e Jesus nos dá sabedoria. Ele cria uma porta onde ela não existia. Você e eu podemos ter a impressão, às vezes, que nós estamos num beco sem saída. Que nós estamos numa situação para a qual não existe solução. Pois bem, o que a palavra de Deus nos diz que mesmo que, humanamente falando, não haja solução para o nosso problema, Deus, por meio de Jesus, abre uma porta onde ela não existia. E Ele cria uma solução naquele momento para a sua vida e para a minha vida. É a mesma situação que Moisés enfrentou quando estava chegando ao Mar Vermelho. Não tinha solução. O exército egípcio atrás, o Mar Vermelho na frente. O que Deus fez? Abriu o mar. E é isso que Jesus faz na minha vida e na sua vida. Ele abre o mar para que você possa passar. Uma coisa é certa, meus irmãos, nós nunca seremos deixados na mão por Jesus. Nunca. Ele estará sempre lá quando nós precisamos. Está sempre lá. Ele nunca vai nos desamparar. O teu melhor amigo humano pode se esquecer de você, porque ele é humano. Não crie grandes expectativas em relação aos seus amigos, porque você vai se decepcionar, você vai se frustrar, porque o seu amigo humano, por melhor que ele seja, ele é de carne e osso. Ele também tem as suas batalhas, ele também tem as suas limitações. Mas Jesus nunca vai te abandonar no barco, jamais. Mesmo que você se volte contra Deus, Ele vai dizer: Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. Está sempre ao nosso lado. Porque o amor de Jesus por nós é incondicional. Por isso que no texto de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, o apóstolo Paulo diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um teólogo cristão afirmou que nem você mesmo poderá se separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por quê? Porque o amor de Deus por nós é incondicional. Não é o amor que age com base na reciprocidade. Esse é o amor humano. Eu te amo enquanto você me ama. Eu gosto de você enquanto você gostar de mim. Eu te ajudo se você me ajuda. Uma mão lava a outra. Não. Deus tem um outro tipo de relacionamento conosco. O amor dele por nós é incondicional. Por isso que o amor dele se chama graça. O que é graça? Graça é algo que é unidirecional. Deus não está esperando nada de nós. Ele nos ama porque a natureza dele é o amor. Por isso que ele nos ama sem impor condições. Jung dizia, o grande psicanalista,
O grande terapeuta Jung dizia que o primeiro passo para a cura é a gente se sentir aceito. E a graça é justamente isso. Em Jesus Cristo, Deus está falando, eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa colocar nenhuma máscara para eu te aceitar. Não precisa bancar o bonzinho, o santinho, o piedoso. Eu te amo do jeito que você é. Claro que Deus espera que a gente amadureça ao longo do tempo, mas isso não altera o amor que Ele sente por nós. E, finalmente, o texto bíblico de Hebreus diz que Deus, em Cristo, nos socorre e nos oferece graça e misericórdia quando nós precisarmos. No versículo 16, o autor diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor diz o seguinte: olha, você pode ter certeza, independentemente da situação de vida em que você se encontre, independentemente da sua dificuldade, se você está precisando de misericórdia, de poder na sua vida, de graça, Jesus está à sua disposição. Você pode ir correndo aos braços de Jesus, porque Ele estará sempre aberto e disposto a te ajudar. Você pode estar no fundo do poço, Ele estará lá com você, te oferecendo toda a ajuda para te resgatar, porque Ele é o nosso grande amigo. Que Deus nos abençoe.